Então, na última aula, nós começamos a discutir algumas questões relacionadas à atividade das enzimas, tá? E uma delas foi justamente nós determinamos qual das frações estavam mais puras em enzimas ATPásicas, né? Chegamos à conclusão que era a fração P3, justamente a fração que deu a maior atividade específica, né? Que nós calculamos, dividimos a atividade enzimática, ou a unidade enzimática, pela quantidade de proteína total que nós tínhamos na amostra, e aí conseguimos chegar à conclusão de que a fração P3 era a mais pura, tá? Ela está enriquecida, digamos assim, em enzimas ATPases, tá? E por que que a gente necessita, né, determinar a atividade específica e qual é o objetivo disso, qual é o objetivo de se purificar uma enzima, né? Então, por que que a gente deve ter uma enzima mais pura? Para a gente poder estudar as características dessa enzima, tá? Para a gente poder determinar como é que ela funciona, como é que é a interação da enzima com o substrato, a gente só consegue identificar isso com uma amostra pura, tá? Como é que ela responde a determinados fatores que influenciam na sua atividade, isso a gente só consegue determinar com a enzima pura. Então, todas as informações que vocês vão escutar do Fábio e da Lisiane no próximo semestre em bioquímica, né, das enzimas, do ciclo de Krebs, da via glicolítica, né, do metabolismo de aminoácidos, do metabolismo de lipídios, todas essas enzimas, elas foram estudadas de forma isolada. E depois a gente levou esse conhecimento para dentro das vias metabólicas aonde elas participam. Tá? Então, todo o conhecimento que nós temos hoje sobre as vias metabólicas, como é que elas funcionam, enfim, tá? Teve a necessidade de eu ter uma amostra de enzima purificada para poder estudar aquela enzima. Tá? Então, aí vocês já têm uma ideia, assim, da quantidade de estudos, da quantidade de trabalhos que foram feitos, né, para a gente chegar a esse conhecimento que está disponível hoje. Tá? Então, basicamente o que eu acabei de comentar, né, por que que a gente deve, então, medir a atividade de uma enzima purificada, né, para identificar essa enzima no sistema biológico, né, para determinar a quantidade de enzimas que nós temos ali, né, para entender como é que ela funciona, como é que ela trabalha, né, dentro de um contexto mais amplo e num contexto mais específico, né, e também para identificar fatores que alteram a atividade dessa enzima, né, que influenciam na atividade dessa enzima. Dentro destes fatores, né, que alteram a atividade da enzima, nós citamos na aula passada alguns, né, como temperatura e pH, né, e aí eu mostrei para vocês, né, que cada enzima possui uma faixa de temperatura ótima e uma faixa de pH ótimo, né, então cada enzima tem essa faixa de atuação, e isso a gente só consegue determinar estudando a enzima isolada, estudando a enzima purificada, né. E tem outros fatores aqui, como concentração da enzima, concentração de substrato e a presença de inibidores. E na última aula, nós destacamos a concentração de substrato como um dos fatores que interfere, né, na atividade catalítica das enzimas, né, na atividade das enzimas. Então, as flutuações na concentração de substrato afeta diretamente a atividade das nossas enzimas. Então, tendo mais substrato no citoplasma, por exemplo, uma enzima citoplasmática vai responder de forma diferente, né, a essa quantidade de substrato. Né? Aumentando o substrato de uma determinada enzima mitocondrial, por exemplo, no interior da mitocôndria, vai fazer com que essa enzima altere a sua atividade. Então, é importante a gente saber isso, é importante a gente saber como é que uma enzima responde a diferentes concentrações de substrato para a gente saber como é que ela atua no sistema biológico, né? Num sistema mais amplo, numa célula, numa organela ou no organismo como um todo. Tá? Para isso, então, a gente elaborou o nosso quinto protocolo experimental, aonde nós investigamos justamente, né, o efeito da variação da concentração de substrato sobre a atividade das nossas enzimas. Tá? Aí, então, se vocês lembram, nesse protocolo experimental, tá, nós fizemos o seguinte: como é que a gente avalia
o efeito da variação, né, da concentração de substrato? Tendo várias concentrações diferentes de substrato e submetendo as nossas enzimas a essas diferentes concentrações. Então, nós fizemos o que nós chamamos uma curva de concentração de substrato. Desde concentrações aqui pequenas, né, como 0,03 milimolar, até concentrações extremamente altas aqui, de 3 milimolar. Tá? Então, a gente fez uma variação aqui de 100 vezes na concentração desse substrato. Então, expusemos as enzimas, né, as nossas enzimas ATPásicas, neste caso, a fração P3, né, porque é a fração mais pura, a diferentes concentrações, numa variação aí de 100 vezes, desde concentrações muito baixas a concentrações muito altas. E vamos ver como é que essa enzima responde, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uh, na cabeça de vocês, né, assim, com o conhecimento que vocês têm, né, com conhecimento empírico, com conhecimento, né, lá de química do ensino médio, enfim, o que vocês acham? Como é que essas enzimas responderiam a essa variação de substrato? Qual seria, digamos assim, as hipóteses que vocês formulariam na cabeça de vocês? Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Uma hipótese baseada numa pergunta. Tá? Será que eu aumentando a concentração de substrato, a quantidade de produto formado por essa enzima aumenta proporcionalmente? Tá? Que hipóteses que vocês têm na cabeça de vocês, né, sobre o comportamento dessas enzimas? O que vocês acham, assim, já com essa experiência que vocês têm da disciplina, né, com a experiência que vocês têm, né, do conhecimento empírico de vocês, o que vocês esperariam, né, do comportamento dessas enzimas? Podem falar, gente, podem escrever ali no chat, podem, mesmo que seja, assim, uma hipótese bastante simples, bastante, né, a Fernanda colocou ali, ó, acredito que aumente, né, até um certo ponto onde estabiliza a geração do produto. Tá? Então ela tem uma hipótese, a hipótese da Fernanda é que conforme eu vou aumentando a concentração de substrato, eu vou aumentando a formação de produto até que chega num ponto que estabiliza. Tá? Então essa seria uma hipótese dela, a hipótese da Fernanda. Mais alguém concorda com ela? Discorda? Tem uma hipótese diferente? A tua hipótese está bem legal, Fernanda. E enquanto o pessoal vai. A Bruna concorda, tá? Enquanto o pessoal vai pensando ali, deixa eu fazer uma pergunta em cima dessa hipótese da Fernanda. Por que será que vai. Por que no teu caso, Fernanda, tu colocou que depois de um certo ponto vai estabilizar? O que será que vai acontecer, né, que vai fazer com que a formação de produto não seja mais proporcional à quantidade ou à concentração de substrato que a gente coloca? Vamos supor, né, exemplificando. Eu coloquei um pouquinho aqui de substrato, formei um pouquinho de produto. Aumentei um pouquinho a concentração de substrato, aumentei um pouquinho a formação de produto. Aumentei um pouco mais a formação de produto. Aumentei muito agora, né, a concentração de substrato. Já não aumento mais tanto a formação de produto. Aumentei mais ainda essa concentração de substrato e não aumentei significativamente a formação de produto. Por que tu acha que estabiliza? Né? Na tua hipótese, tá? Qual seria a explicação para essa tua hipótese? No teu conhecimento, tá? Absolutamente dentro do que tu conhece. O que tu acha? O que os colegas acham? E aí? Silêncio. Podem dizer também, não sei, gente, não tem problema.
No? Nenhuma ideia? Ah, vamos ver. A Fernanda colocando ali, ó. Porque também depende do quanto de enzimas temos. Exatamente. Essa é uma resposta muito boa, tá? Não tem como elas trabalharem, tá? Com todo o substrato ali presente, tá? Dependendo só e única e exclusivamente da concentração de substrato, tá? E essa tua resposta, Fernanda, explica a questão da Bruna, logo em seguida, tá? Por que que entra em equilíbrio, né? Porque, enfim, né? Porque também depende da quantidade de enzima que nós temos presente, tá? Então, vamos ver se essa hipótese é verdadeira. Vamos ver se experimentalmente, né, essa hipótese da Fernanda, junto com a pergunta da Bruna, se isso faz sentido do ponto de vista experimental, tá? Será que nós vamos encontrar um equilíbrio? Será que nós não vamos encontrar esse equilíbrio? Como é que nossas enzimas respondem, tá? Vamos ver então, vamos lá. Para isso, então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos calcular os nossos resultados do protocolo. Então, vamos lá. Deixa eu sair aqui dos meus slides e vamos para o Excel, tá? Tá muito pequeno, gente, a fonte do Excel ali. Vocês querem que eu aumente um pouco? Esse aqui são os valores de absorvância. Não sei quem é que tá. Sim, tá. A Bruna disse que sim. Vou aumentar um pouquinho aqui. Melhorou? Professor, só uma coisa com relação aos relatórios que tu estava falando ali antes. Diga. Esse que tu está comentando agora é o relatório 5, é Isso, isso? Tá, isso. que é o de... Esse que tu está mostrando. O que a gente já Ah, é o fez, que não está 4. aberto, é o 4, né? É o 4. Desculpa, Júlia. Eu abro agora de tarde, Tá, tá? não, foi só para Sim, sim, confirmar, porque o nosso relatório já está pronto, e daí tu falou que tinha sim, coisa para completar, a gente sim. ficou meio Não, confuso. não, tá. Desculpa, Júlia. Foi Tá, mal. É tá, o não, 4, tranquilo. verdade. É o 4 que eu esqueci de colocar no mudo, tá? Eu abro agora de tarde para vocês enviarem e deixo aí uns dias até sexta-feira para vocês postarem para o pessoal poder se organizar. Tá, Verdade, é bem, o obrigada. 4. Me confundi completamente. Essa coisa de ter aula prática junto com as outras aulas, às vezes dá uma confusãozinha. Mas tá. Vou postar agora de tarde, tá? Muito bem, então. Então, esses aqui são os valores de absorbância, tá? Deste protocolo número 5, onde a gente avaliou, né, a atividade das enzimas da fração P3 frente a essas diferentes concentrações aqui de substrato, tá? Frente a essas diferentes concentrações de substrato. Para a gente iniciar o cálculo vai seguir muitos outros cálculos que a gente vem fazendo. Primeira coisa, vamos fazer uma absorbância média, tá? Então, vamos botar aqui ABS média, tá? E aqui, então, mesma coisa, formulazinha, a média dos valores que estão ali, concluído. Arrasto isso para cá, e aí eu tenho os valores de absorbância média, né, de cada uma dos pontos, né, que a gente analisou. Do branco, da atividade total com a concentração 0,03, né, o seu controle, né, aquele controle, gente, que a gente fez nas outras aulas, aqui segue o mesmo raciocínio, tá? A gente tem um controle justamente para ver o quanto de fosfato já existia, né, na minha amostra, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, descontar o controle do total, mesmo cálculo, tá? Então, agora, próxima etapa aqui, calculei já a absorvância média, próxima etapa é justamente, né, fazermos o cálculo, descontarmos o controle do total, tá? O branco vai continuar branco aqui, né, não tem problema. Então, aqui é o total menos o controle, tá? Então, vai ficar este aqui, menos o seu respectivo, Enter, tá? Vou copiar, colocar aqui,
aqui e aqui. Tá? Então, esses são os valores agora de absorbância. Até deixa eu botar aqui melhor, vou escrever assim, ó. Absorbância, entre parênteses, total menos o controle. Tá? Beleza. Então, esses são os valores de absorbância, tá, que nós obtivemos em cada uma das frações, desculpa, em cada uma das concentrações de ATP que nós testamos na fração P3. Tá? Muito bem. Qual é o próximo passo agora? Agora eu tenho absorbância aqui. O que eu preciso fazer? Preciso transformar essa absorbância em... Qual é a informação aqui? O que eu transformo essa absorbância? Deixa eu fechar aqui. E aí? Eu tenho absorbância. A Bruna colocou quantidade. Tá? Exatamente. Ou quantidade ou concentração, né, Bruna? Depende da curva de calibração que nós fizemos. Tá? Nesse caso, como a nossa curva foi feita em concentração, tá, nós vamos ter que calcular primeiro a concentração e depois converter essa concentração para quantidade. Tá? Se nós tivéssemos calculado a nossa curva já desde o início em quantidade, não precisaria agora fazer essa transformação. Tá? Mas como a gente... os dados da nossa curva de calibração que estão aqui embaixo, ó, que estão aqui nessas duas células, eles foram calculados para concentração. Então, nós vamos calcular primeiro a concentração e depois converter essa concentração em quantidade. Tá? Então, o que nós vamos calcular aqui é a concentração de fosfato inorgânico na mesma concentração que nós utilizamos na curva, em micromolar. Tá? Então, vamos fazer, então, utilizando esses valorzinhos aqui, né, da nossa equação da reta. Então, o y, que é essa absorbância aqui, é igual a esses valores aqui, 0,0102 vezes x mais 0,0068, tá? Então, vamos colocar aqui, tá? Bom dia. Tá lá no outro quarto, tá? Meu assistente aqui. Então, vamos lá. Então, o meu y é esse valor aqui, né? Então, para reorganizando essa formulazinha, vou levar, né, o x para lá, ou melhor, vou levar esse 0,0068 com sinal negativo para lá, né? E o 102 dividindo tudo isso. Lá no nosso. Então, igual, tá, a 0,68 menos este valor aqui, tá? Tudo isso dividido por 0,0102, tá? Vou dar Enter aqui, vou corrigir aqui a minha fórmula, só para botar os parênteses aqui, para ele calcular primeiro a subtração e depois a divisão, tá? Tá certo isso aqui. Eu acho que eu copiei com um zero a mais lá da minha curva, porque deu um valor negativo aqui. Professor, eu acho que tem que calcular primeiro a absorvância menos o 0,0068. E tu colocou invertido. Eu botei invertido, né? É, verdade. Não, na verdade, deixa eu ver. É verdade, leva... eu inverti o sinal. Tá? Inverti o sinal, exatamente. Porque é o 0,00 que fica lá negativo. Isso. Pronto, agora deu. Tá. Eu inverti o sinal aqui. Tá. Ver se eu fiz certo agora. Tá. Eu vou botar de novo a fórmula aqui. Igual a este menos 0,0068 dividido por 0,0102. Vou botar os parênteses. Provavelmente, agora que eu vi ali que vocês colocaram que deu negativo, ó, aqui também deu negativo. Mas não esqueçam de colocar o parênteses aqui, ó.
entre os dois primeiros termos. Prof, Oi. essa equação da reta vai ser o mesmo para todo mundo ou a gente usa do nosso relatório? Usa do de vocês. Tá. Usa de vocês. Esse aqui é só um exemplo, tá? Essa equação é aquela que eu calculei na aula que eu ensinei a vocês a calcular a equação da reta, tá? Mas Tá, vocês tá vão bom. usar o de vocês daí, tá? Tá, a Bruna perguntou, devo ter pego a curva errada, né? Não deveria ter pego a curva do nosso último relatório. Vocês pegam a curva, Bruna, do relatório de curva padrão, tá? Da curva padrão. Aqui, o protocolo, acho que o 3, se eu não estou enganado, deixa eu só conferir aqui bem certinho. Tá? É o da... Não, é o 2, tá? Vocês vão pegar os dados do protocolo 2, tá? Que é o da curva padrão. Tá? Foi aonde eu busquei essa equação da reta aqui. Tá? Aí, então, deu esta concentração aqui, 3,30 micromolar. Tá? Vou fazer a mesma coisa agora para os outros pontos. Tá? Só vou copiar aqui e depois eu ajusto, tá, a fórmula. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá, ok. Ctrl C, Ctrl V. Muito bem. Então, esses são os resultados em micromolar, tá? Que nós calculamos. Tá? Certo, gente? Conseguiram entender como fazer? Deu uma confundida ali na hora do cálculo, mas tudo tranquilo? Vocês vão usar os dados da curva de calibração de vocês, que vocês calcularam, que é do nosso segundo relatório, tá? E eu tinha invertido o cálculo aqui, né? Tinha feito esse aqui, o 0,0068 menos o valor da absorbância. Na verdade, é a absorbância menos 0,068, tá? Muito bem. Próximo passo agora, né? Transformar esta concentração em quantidade de PI, tá? Então, vamos botar aqui PI, né? E a unidade aqui agora vai ser micromol, tá? Micromol. Então, só para lembrar vocês que como é que a gente faz para transformar micromolar em micromol? Tá? Micromolar é concentração. Então, tá aqui embaixo, ó. 1 micromolar é 1 micromol por litro, que é a mesma coisa que 1 micromol em 1000 ml. Tá? Em 1000 ml. Então, eu preciso saber qual é o volume do meu tubinho, tá? Para poder saber quantos micromol tem dentro daquele tubo. Eu sei que se eu tenho 3,3 micromolar, isso significa que eu tenho 3,3 micromol por litro, que é a mesma coisa que 3,3 micromol em 1000 ml. Tá? Se eu tivesse 1000 ml dentro da minha amostra, lá do meu tubinho, tá? Eu teria 3,3 micromol. Como eu não tenho 1000 ml, eu tenho menos, tá, de 1000 ml, eu tenho que fazer o cálculo para ver. Então, vou lá no meu protocolo e vamos ver qual é o volume dos meus tubos. Então, eu tenho aqui 20 microlitros de tampão, mais 60 microlitros de sais, dá 80, mais 85 de água e mais 15 de amostra. Tá? Então, isso aqui completa 180 microlitros. Tá? Só que nós temos aqui que nós adicionamos mais 20 microlitros de substrato. Então, o meu volume final dentro do tubo é 200 microlitros. Tá? 200 microlitros. Então, dentro do meu tubinho, onde toda essa reação aconteceu, o meu volume é 200 microlitros, tá? Que é exatamente o volume que tem aqui, ó, no branco, né? Que é 80 mais 120 de água, 200 microlitros. Então, o meu volume dentro do tubinho, tá, é 200 microlitros, que é a mesma coisa que 0,2 ml, tá? Então, esse é o volume que eu tenho. Então, agora eu posso fazer uma regra de 3 simples, né? Se eu tenho
3,3 micromolar, que é a mesma coisa que 3,3 micromol em 1000 ml, em 0,2 ml eu vou ter X. Tá? Eu vou ter X. Uma regrazinha de 3 bastante básica. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse cálculozinho aqui. Tá? Então, vai ficar 3,3, que é esse valor aqui, né? Vezes 0,2. Então, minha fórmula vai ficar igual a este, vezes 0,2, dividido por 1000. Tá? O 1000 multiplica o x e depois volta dividindo. Tá? Então, esta é a quantidade de PI que eu tenho naquela minha amostra. Tá? 0,006608. Tá? Vou copiar isto para cá. Vou copiar para cá. Vou copiar para cá. E vou copiar para cá. Tá? Então, deu um valor bem pequeno. Tá? Bem pequeno mesmo. Tá? 0,0066, 0,017, 0,0024, 0,0036 e 0,0036. Tá? Então, isso aqui foi a quantidade de fosfato que as nossas enzimas ATPases formaram durante aqueles 10 minutos de incubação, né? Só consultando o protocolo aqui, ó. 10 minutos de incubação, tá aqui, tá? Então, durante aqueles 10 minutos de incubação, né, as minhas enzimas ATPases, quando expostas a uma concentração de 0,03 milimolar de ATP, formaram 0,00066 micromol de fosfato. As minhas enzimas ATPases da fração P3 expostas a 0,1 milimolar de ATP formaram em 10 minutos 0,0017 micromol de fosfato. Tá? E assim por diante até a última concentração aqui de 3 milimolar, onde a nossa fração P3, as nossas enzimas ATPases da fração P3, conseguiram formar 0,0036 micromol de PI naqueles 10 minutos. Tá? Beleza? Entenderam? Deixa eu voltar na pergunta, na verdade, na hipótese da Fernanda. Tá? Olhando para esses valores aqui, Fernanda, será que a tua hipótese se confirmou? O que vocês acham? A hipótese da Fernanda era que a atividade das enzimas ia aumentar gradualmente conforme ia aumentando a concentração de substrato e depois ia estabilizar. Olhando para esses valores aqui de quantidade de produto formado nesses 10 minutos, vocês concordam ou não com a hipótese levantada pela Fernanda? A velha pergunta, né? Do you agree com essa hipótese? Sim, não, mais ou menos. Não estou entendendo. Estão conseguindo compreender, gente, ou tá muito complicadinho assim? A Fernanda colocou ali. Por esses valores, não, porque parece aumentar bastante. Tá? E o restante, o que vocês acham? Não, não tem uma posição formada? Não tenham medo, gente, de dar uma resposta, de dar um chute. Não fiquem envergonhados. Ou né, não fiquem contidos. A outra, Fernanda, parece que vai aumentar. Tá? Parece que tá aumentando. Realmente, está aumentando. Tá? A Vitória
também, tá? Só que observem o seguinte, gente. Vamos fazer uma observação aqui. Olhem esses dois últimos valores aqui, ó. 0,0036 para quando eu coloco 1 milimolar de ATP e 0,0036 também, tá? Para quando eu coloco 3 milimolar, tá? Aqui no final parece que dá uma estabilizada, né? O que vocês acham? Aqui no final parece que dá uma estabilizada. Tá? No início aumenta, ó, de 0,0006 para 0,0017 para 0,0024 e aí para 0,0036. Mas depois no último ponto estabiliza. Tá? Estabiliza lá no último pontinho, lá na última concentração. Tá? O que vocês acham? Concordam com essa minha observação? O Vitor colocou sim. Acho que sim, a Bruna. Com certeza, Fernanda. Exato. Tem muita diferença se tu olhar a concentração e a quantidade. Tá? Com certeza. Tá? O que vocês têm que comparar, e é o que nós vamos comparar, é a concentração de ATP utilizada com a quantidade de fosfato ou de produto formado. É isso que nós vamos comparar. Tá? Por quê? Porque a nossa pergunta inicial foi justamente qual é o efeito sobre a atividade das minhas enzimas se eu variar a concentração de substrato. Então, o meu gráfico vai ser concentração de substrato contra a atividade enzimática. Tá? Vai ser assim. Tá? Meu gráfico vai ser essas duas informações, uma contra a outra. Tá? Então, tem que olhar a concentração de ATP versus a quantidade de fosfato formado. É esta comparação que nós vamos fazer. Tá? E aí sim, aqui no finalzinho, a coisa dá uma estabilizada. No início, não. No início aumenta bastante e bem proporcional ao aumento da concentração aqui. Tá? E lá no final é que estabiliza. Parece, tá? Como nós somos cientistas, a gente não afirma categoricamente. Nós sempre usamos a palavra parece. Tá? Parece, ou os resultados nos levam a acreditar que a tua hipótese, Fernanda, está correta. Tá? Vamos ver se ela realmente se confirma depois. Tá? Vamos ver se ela realmente se confirma. Tá? Mas parece sim que tende a estabilizar aqui no final. Tá? Beleza? Tá? Muito bem. A última coisa que nós precisamos fazer aqui, então, é calcular a atividade enzimática, que nada mais é do que a quantidade de PI formado, né, por minuto. Calcular a atividade enzimática. Ou, né, entre aspas, entre parênteses aqui, né, botar aqui unidade enzimática, que é o quanto de produto formado por minuto. Tá? Basta eu pegar esse valor aqui e dividir pelo tempo de incubação. Tá? O tempo de incubação aqui de 10 minutos. Tá? Então, eu vou colocar igual a este aqui, dividido por 10. Tá? Só vai reduzir um pouco mais ainda o valor aqui. Tá? Vai aumentar uma casa depois da vírgula só. Mas nós temos que calcular, porque nós estamos medindo a atividade. Nós queremos ver a atividade da enzima. Então, eu tenho que dividir pelo tempo. Tá? Tem que dividir pelos 10 minutos. Tá? Já que eu quero calcular o quanto de produto é formado ao longo do tempo, tá? Então eu preciso calcular isso. Tá? Muito bem? Entenderam? Então esse é o último passo, o último ponto, tá? Para calcularmos o nosso protocolo 5. Tá? E agora, o que eu faço com esses resultados? Tá? Como é que eu pego esses resultados
e tento mostrar que a hipótese da Fernanda tal não está correta. Né? Como é que eu mostro isso para o meu público? Né? Imagine vocês fazendo esse experimento no laboratório, né? E depois tendo que divulgar esses resultados para apoiar ou não a hipótese de vocês. Né? Vamos assumir que a hipótese da Fernanda seja a nossa hipótese, de que com o aumento gradual da concentração, né, de substrato, há uma estabilização na atividade das minhas enzimas. Né? Como é que agora eu divulgo esse resultado para mostrar se essa hipótese é ou não verdadeira? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Tá? Então, vou projetar aqui de novo. Tá? O que eu fiz então, gente? Eu peguei aqueles dados lá do Excel e trouxe para cá. Esses aqui são outros dados, tá? De uma outra aula, mas são muito parecidos, tá? Ó, 0,0006, 0,00018, 25, 37, 35, tá? No nosso cálculo, a gente tinha dado 36 e 36 aqui. Muito parecidos, tá? Muito parecidos. E aí, então, o que eu faço com esses resultados de atividade enzimática, né? De unidade enzimática? Eu vou fazer um gráfico agora, plotando a concentração de ATP que eu utilizei, tá? Aquela concentração lá do protocolo, 0,03 milimolar, 0,1 milimolar, 0,3 milimolar, 1 e 3 milimolar. Exatamente essas que estão aqui. Esse é o nosso eixo Y do gráfico. Tá? E no eixo X, eu vou plotar justamente a atividade das minhas enzimas. Tá? A atividade das minhas enzimas em cada uma dessas concentrações aqui. Tá? E isso vai me dar um gráfico com essa cara aqui. Tá? Com essa cara aqui. Tá? Estão conseguindo enxergar o gráfico? Sim? Sim, prof. Então, tá. Então, olha só. Né? O que esse gráfico mostra? No eixo Y dele, tá? Eu tenho as concentrações de ATP, que justamente são as concentrações do substrato que eu usei. E no eixo X, desculpa, gente. E no eixo Y aqui, eu tenho a atividade das minhas enzimas, tá? Em unidade enzimática, micromol de PI por minuto, tá? Então, no início, conforme eu vou aumentando a concentração de substrato, vai aumentando proporcionalmente ou razoavelmente proporcional à atividade das minhas enzimas. Só que depois de uma determinada concentração aqui, neste caso aqui, 1 milimolar de ATP, a atividade das enzimas não aumenta mais. Tá? Ela estabiliza exatamente de acordo com a hipótese da Fernanda. Tá? Exatamente de acordo com a nossa hipótese. Tá? Essa atividade parece estabilizar. E é dessa maneira, gente, que eu mostro, né, para um leitor ou para uma outra pessoa, né, que os meus resultados estão de acordo com a minha hipótese. Ou melhor dizendo, a minha hipótese foi confirmada pelos meus resultados. Tá? Então, o que eu tenho aqui, né, é basicamente um gráfico onde eu plotei a velocidade de uma reação enzimática, tá, pela concentração aqui de ATP. Tá? Aí vocês podem estar se perguntando agora, tá, mas eu usei o termo agora velocidade. Tá? Não era a unidade enzimática, não era a quantidade de produto formado por minuto. Tá? Eu posso também chamar isso aqui de velocidade. Tá? Por que eu posso chamar isso aqui de velocidade? Pelo seguinte, em física, vocês sabem que velocidade é uma quantidade de espaço percorrido por unidade de tempo. Tá? Então, metros por segundo, quilômetros por hora, enfim, isso é como a gente mede velocidade em física. Em química e enzimologia, a velocidade ela pode ser definida pela quantidade de produto formado por unidade de tempo. Tá? Exatamente o que nós medimos aqui.
Então, essa unidade enzimática, ela pode ser também chamada de velocidade de uma reação enzimática. Tá? E aí nós podemos fazer a seguinte relação. Tá? Quanto mais eu aumento a concentração de substrato, maior vai ser a velocidade de formação de produto, até chegar num ponto que isto aqui estabiliza. Entra em platô. Tá? O termo técnico correto é platô. Né? A nossa reação platonou, né? Ela estabilizou, ela chegou num platô. Não adianta eu botar mais substrato aqui. Se eu continuasse colocando 5, 10, 15, 20 milimolar de substrato, tá? Não ia aumentar a velocidade de formação de produto. Tá? Não ia aumentar. Ia continuar estável como está aqui. Tá? Então, esses resultados aqui confirmam a nossa hipótese de que, a partir de uma determinada concentração de substrato, as minhas enzimas não aumentam a sua velocidade. Tá? Não conseguem aumentar a velocidade de formação de produto proporcionalmente. Tá? Não é uma reta, tá? É uma curva. Tá? Até se vocês quiserem, tá? O nome desta curva aqui é hipérbole quadrática. Tá? Um nome bem chique, assim. Tá? Mas não vem ao caso. É uma curva. Tá? É uma curva. Chega num platô. Chega num determinado platô. Tá? Beleza? Entenderam? Alguma dúvida, gente? Por enquanto? Tudo ok? Sim? Não? Mais ou menos? Tudo certo, prof. Tá, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês não se perderam na nossa caminhada até aqui, tá? Para que a gente está fazendo isso? Por que nós estamos calculando e por que nós estamos mostrando esse gráfico aqui? Qual é o nosso objetivo? Qual é o grande objetivo nosso com essa aula? E aí? Puxa! Boa, Fernanda. Gostei do teu comentário. Tá? Então, vamos ver. Vamos relembrar, então. O que nós estamos avaliando aqui, gente? Nós estamos avaliando como é que as nossas enzimas ATPásicas da fração P3 se comportam frente a diferentes concentrações de substrato. Como é que elas manejam isso? Como é que elas trabalham, né, com essas diferentes concentrações? Né? Esse tipo de pergunta pode ser uma coisa assim, poxa vida, o professor está perguntando da repimboca, da parafuseta, do não sei o que, sabe? Aquela, vamos colocar, vou contar uma historinha para vocês, rapidinho. Quando abri um parênteses, né? Eu gosto de parênteses. Quando eu defendi o meu doutorado, né, terminou a defesa, assim, e tal, e aí eu fui dar um abraço nos meus familiares ali e tal, na minha mãe, e a minha mãe olhou assim para mim, pai, eu achei muito bonitinha aquela foto colorida que tu colocou, daquelas coisinhas verdes lá que tinha na tua apresentação, né? Ou seja, né? Tá legal, né? Não entendi nada do que tu falou, mas aquela figurinha verde lá, que eram os neurônios marcados com marcador fluorescente lá, né? Aquelas fotinho verde com aqueles negocinho verde, ela tava muito bonita, tá? Então, às vezes para o público leigo, parece assim, tá, mas o que tu quer saber da rebimboca, da parafuseta, do não sei o que, sabe? Para que tu quer estudar uma coisa tão específica, tá? Que é o nosso caso aqui nesse protocolo. Por que eu quero saber como é que as enzimas se comportam, tá? Frente a diferentes concentrações de substrato? Qual é a implicação disso? Tá? Imaginem vocês explicando para uma pessoa leiga, tá? Olha só, eu fiz uma aula prática essa semana, né, na aula de enzimologia, onde nós medimos, né, o comportamento
das enzimas frente a diferentes concentrações de substrato. A pessoa vai te olhar e vai dizer assim, legal isso, tá? Não sei para que serve, tá? Mas legal. Tá? Então, às vezes, pode parecer uma coisa tão específica, tão pontual, assim, tá? Mas as implicações disso são bastante grandes. Tá? Vamos pensar agora nessas enzimas num contexto maior, tá? Num contexto mais amplo. Vamos pegar o exemplo do neurônio, que eu acabei de usar ali da minha tese de doutorado. Tá? O neurônio é uma célula que precisa de muita energia para se manter. Tá? E tem algumas enzimas ATPases no neurônio, como por exemplo a bomba sódio-potássio ATPase, tá? Que é essencial para o funcionamento do neurônio. Se eu entender como é que esta bomba funciona e como é que ela se comporta frente a diferentes concentrações de ATP, eu posso entender o comportamento do neurônio em determinadas situações fisiológicas. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Não adianta ter muita oferta de ATP para esse neurônio funcionar, sendo que vai chegar um momento que a bomba sódio-potássio ATPase, por exemplo, não vai mais responder a essa grande quantidade ou essa grande concentração de ATP. Ela vai trabalhar do mesmo jeito. Né? Ela vai produzir a mesma quantidade de produto aqui por tempo, independente se a concentração é 1 ou se a concentração é 3 milimolar. Né? A célula, sabendo disso, é óbvio que a célula não vai colocar 3 milimolar de ATP disponível para a bomba, porque a célula sabe que a bomba só vai trabalhar até uma determinada velocidade. Então, a célula não vai gastar todos os seus substratos energéticos para sintetizar esta grande concentração de ATP aqui para tentar fazer a bomba sódio-potássio funcionar. Ela vai gastar somente o suficiente para sintetizar aqui 1 milimolar de ATP. Mais que isso, ela não vai sintetizar. Ela não vai gastar os seus substratos energéticos. Tá? E outra coisa, a célula sabe que o limite de trabalho da bomba sódio-potássio ATPase, por exemplo, é esse limite aqui. Mais que 0,036 aqui, desculpa, 0,00036, a bomba não vai conseguir produzir. Ela não vai conseguir gastar, né, mais que isso de ATP por minuto. Tá? Então o neurônio não vai conseguir trabalhar acima desta velocidade. Ele vai ter que trabalhar nesta velocidade máxima que a bomba atinge. Né? Ela vai ter que trabalhar, esse neurônio vai ter que trabalhar neste limite aqui, né? Neste platô. Tá? Então, isso é uma implicação biológica bastante interessante. Tá? E se daqui a pouco vier alguma coisa, algum fator externo que faça esse neurônio ter que trabalhar acima desse patamar aqui, acima desse platô, e as enzimas não vão conseguir dar conta para fazer isso aumentar, esse neurônio vai entrar em colapso. E pode entrar em morte celular. Tá? Ou programada por apoptose ou por necrose. Tá? Então, isso é extremamente importante, gente, né? A gente entender como é que as enzimas se comportam, tá? Frente a essa variação de substrato, como é que a atividade delas frente a essa variação de substrato nos permite entender quais são os limites que aquela célula consegue chegar. Se ultrapassar aquele limite, essa célula não vai conseguir dar conta. Né? A bomba sódio-potássio não vai conseguir consumir mais ATP do que esse limite que ela está aqui. Esse é o limite que ela chegou naquele sistema biológico, neste sistema biológico que nós estamos testando. Daqui a pouco, numa outra célula diferente, num astrócito, por exemplo, ou numa célula muscular, esse limite aqui seja mais alto. Tá? Porque tem outras ATPases lá, ou tem uma outra combinação de ATPases. Tá? Mas no nosso sistema que nós testamos, na fração P3 de cérebro de rato,
Esse é o limite máximo que as nossas enzimas ATPases vão atingir de velocidade. Mais que isso, elas não vão conseguir, por mais que tenha disponibilidade de substrato. Tá? Não sei se ficou claro essa explicação toda para vocês, não sei se vocês conseguiram entender. Tá? Às vezes parece uma coisa tão pontual, tão específica que nós estamos estudando, mas tem uma implicação bastante grande para o contexto geral, tá? Para o contexto do nosso sistema biológico como um todo. Tá? Entenderam, gente? Ficou claro? Mais ou menos? Perguntas? Muito bem. Tá? Só fazer uma Isso. pergunta. Pode fazer, Gabriel. Victor, mas... Ô, Vitor, desculpa. Troquei. Quando a enzima, né, ela tá no seu nível de platô, né? Uhum. Nível de platô. E mesmo assim tem substrato disponíveis no meio que ela tá incluída. Ela só, tipo, não vai mais realizar, tipo, consumir esse substrato. Tipo, mesmo tendo lá, ela só para de consumir. Não é que ela para, Vitor, é que ela não tem mais capacidade de. Deixa eu só te esclarecer uma coisa. Isso aqui essa unidade que nós estamos medindo aqui é velocidade. Então é quantidade de produto por minuto. Tá? Então esse limite aqui é o máximo que ela consegue produzir por minuto. Não quer dizer que ela vai parar, mas em 1 minuto é o máximo que ela consegue produzir. No minuto seguinte, ela vai produzir a mesma quantidade. E no minuto seguinte, a mesma quantidade. Mas vamos supor assim, eu preciso agora que essa velocidade passe de 0,0035 para 0,00050, por exemplo. Naquele minuto, ela não vai ter essa capacidade, ela vai ficar estável. Tá? Deixa eu transformar isso numa analogia. Imagine o seguinte. Imagine a seguinte situação. Vamos pensar numa empresa de logística, tipo a Amazon. Vamos supor que a Amazon não use máquinas para distribuir os pacotes lá no centro de distribuição. Use pessoas. E aí ela tem 10 pessoas trabalhando na esteira, onde estão passando os produtos. Cada pessoa consegue pegar 2 produtos por vez, e colocar no destino correto. Se ela tem 10 pessoas naquela esteira, qual é a quantidade de pacotes total que essas pessoas, que esse grupo de pessoas vai conseguir distribuir por vez? 10 pessoas, 2 pacotes por pessoa. 20, né? 20, Então, são 20 pacotes por vez que essas 10 pessoas vão conseguir destinar para o endereço correto. Se tu tentar fazer com que essas pessoas aumentem a sua velocidade, ou seja, aumentem a quantidade de pacotes por vez, elas não vão conseguir, porque elas têm um limite. Que limite é esse? Elas têm 2 mãos só. E elas conseguem pegar 2 pacotes por vez. Então, esse é o limite. Não adianta eu aumentar a velocidade da esteira, aumentar a oferta de pacotes, que a velocidade máxima que essas pessoas atingem vai continuar sendo a mesma. 2 pacotes por vez. Vamos supor que elas levem ali 10 segundos para pegar os 2 pacotes. Então, são 2 pacotes a cada 10 segundos. Isso é a velocidade de trabalho destas pessoas. Se nós substituirmos as pessoas por enzimas e os pacotes por substrato, é a mesma coisa que acontece no sistema biológico. Nessa situação inicial aqui, eu tenho pouquinho substrato. Então, as enzimas vão conseguir, aquele grupo todo de enzimas que tem ali, que seria o grupo de pessoas, vai conseguir transformar essa pequena quantidade de substrato em produto. Conforme vai aumentando a disponibilidade de substrato, vai chegar um momento
que essas enzimas chegam no limite delas. Tá? E não adianta eu aumentar a oferta de substrato, que as enzimas vão ficar limitadas. Tá? Elas vão ficar limitadas a essa velocidade máxima. Tá? Não sei se ficou claro essa analogia para vocês, não sei se ficou claro para ti, Vitor, também. Ficou sim, professor. É Tá. porque ela tem um limite, né, do quanto ela consegue por tempo. Aí não vai dizer que ela parou, só vai dizer que ela não vai conseguir ultrapassar esse limite. Exatamente. Não quer dizer que ela parou, ela só não vai conseguir ultrapassar aquele limite, tá? E esse limite, gente, tem uma explicação, tá? E aí vocês já conseguem mais ou menos imaginar por que esse limite existe, tá? Qual é a explicação desse limite, tá? Vamos lá então, tá? Aqui está a nossa curvinha bonitinha, tá? E a pergunta é, por que existe esse limite? Por que chega nesse platô aqui? Qual é a explicação para isso? Vamos ver o seguinte, vamos fazer uma comparação desse gráfico aqui, que tem limite, com uma reação que não tem enzima participando. Essa reação aqui é uma reação que tem enzimas, nós acabamos de calcular. E esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui é uma reação que não tem enzima, é de uma substância A virando um produto B, uma substância B, só que sem enzima nenhuma, tá? Sem enzima nenhuma, tá? Se eu boto uma concentração baixa da minha substância A, eu formo uma quantidade baixa do meu produto B. Se eu aumento a concentração da minha substância A, eu proporcionalmente vou aumentando a formação do meu produto B. Isso numa reação sem enzimas, tá? Sem enzimas. É proporcional, né? Se eu tenho uma quantidade de A, eu vou ter uma quantidade de B. Se eu tenho duas vezes mais, e assim por diante. Numa reação sem enzima. Só que não é o que acontece com uma reação enzimática. Nós sabemos que a reação enzimática chega nesse limite, tá? E a gente vai tentar entender o porquê desse limite. O que leva a esse limite? Vamos fazer o seguinte exercício. Deixa eu só pular aqui alguns slides para vocês entenderem melhor. Tá? Depois eu volto lá. Tá? Então, olha só. Vamos ver como é que uma enzima se comporta numa concentração baixa de substrato. Tá? Aqui está o meu substrato em verdinho e aqui estão as minhas enzimas todas, tá? Na minha amostra. Então, se eu coloco uma quantidade baixa de substrato, um substrato vai ligar num sítio catalítico de uma enzima e vai ser convertido em um produto. Tá? Perfeito. Agora, no segundo tubinho, eu boto uma concentração um pouco maior. Ou seja, isso me dá uma quantidade maior de substrato. Então, esse substrato liga nesse sítio aqui, esse aqui liga nesse aqui e esse aqui liga nesse aqui. Então, essas três enzimas vão converter os três substratos em três produtos no mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Agora, eu aumento mais ainda a concentração. Agora eu tenho 5 milimolar. Então, eu tenho 5 substratos ligando em 5 enzimas, virando 5 produtos ao mesmo tempo. Tá? Aí agora eu aumento mais ainda. Tá? Agora eu tenho 0,8 milimolar. Tenho 8 substratos ligando em 8 enzimas e sendo convertidas todos ao mesmo tempo em 8 produtos. Tá? Só que agora eu aumento mais ainda. Eu boto 1 milimolar. Eu tenho 10 substratos. Só que eu só tenho 8 enzimas, gente. Eu só tenho 8 enzimas aqui. Eu só tenho 8 sítios catalíticos. Quantos substratos vão ligar nessas 8 enzimas aqui? Somente 8. E somente esses 8 é que vão ser convertidos em produto de uma única vez. Tá? Eu vou precisar uma segunda rodada, tá? Uma segunda rodada de catálise para fazer com que os outros 2 que restaram sejam convertidos em produto também. Tá? E isto faz com que a reação enzimática chegue num limite. Qual é este limite? De 8 produtos formados
por vez naquela unidade de tempo, tá? Se eu aumentar mais ainda, eu vou continuar com os mesmos 8. Eu chego no limite, tá, de sítios catalíticos disponíveis, tá? Então, eu não consigo mais converter substrato em produto de uma única vez, né? Ou seja, por unidade de tempo aqui, porque todos os sítios catalíticos estão ocupados. Eu não tenho mais sítio catalítico disponível. Todas as minhas enzimas estão ocupadas. Todas estão trabalhando naquele intervalo de tempo. E esse é o máximo de velocidade que elas conseguem chegar. Tá? Esse é o máximo de velocidade que elas conseguem chegar. Tá? Entenderam? Ficou claro isso, gente? Tá? Qual é a nossa conclusão, então, gente? A nossa conclusão é que a velocidade desta reação aqui, ela depende justamente da formação do complexo enzima-substrato. Tá? Então, aquela velocidade máxima, aquele platô que nós vimos lá, ele é justamente, ele existe porque há esse limite, né, de formação do complexo enzima-substrato. Tá? Vamos ver se vocês entenderam. Qual seria a única maneira de eu aumentar aquele platô? Fazer com que continue subindo ainda mais aquele platô. Fazer com que não exista aquele platô. O que a célula necessitaria fazer para que aquele platô... Perfeito, Bruna. Perfeito. Resposta perfeita. Adicionar mais enzimas. Ah, se eu, ao invés de ter aqui 8 enzimas, como eu tenho aqui, tivesse 12, a minha velocidade aqui seria 12. Tá? A minha velocidade máxima seria 12. Se eu, ao invés de ter 12, tivesse 30, a minha velocidade seria 30. E assim por diante. Tá? E aí, como é que vocês imaginam que as nossas células manejam isso? Tá? Manejam no seguinte sentido. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Quem de vocês tomou café da manhã hoje? Que pergunta bem, tá? Bem intrusiva, né? Mas enfim, tá? Quem costuma tomar café da manhã? Tá? A Fernanda, beleza. Então, olha só, vamos pegar o exemplo da Fernanda. Fernanda, até a hora de acordar, tá? Ela estava em jejum. Passou a noite, tá? Sem comer, exceto se caso, né, ela tenha visitado a geladeira no meio da noite. Mas nesse caso, né, se ela não visitou, né, desculpa a brincadeira, Fernanda, mas só para a gente descontrair um pouco, tá? Mas se caso, né, ela ficou a noite toda sem comer, ela estava em jejum de manhã cedo. Tá, tá, beleza. Então tá bom. Então ela estava em jejum de manhã cedo quando ela acordou. Tá? Durante o jejum, a concentração de glicose no nosso sangue é constante. A glicemia, né, que é a concentração de glicose no sangue, é constante. Então, as nossas células e, consequentemente, as enzimas que metabolizam glicose estão acostumadas com concentrações mais baixas de glicose. Tá? Com essas concentrações aqui. Então, estão trabalhando tranquilas. Tem baixa concentração de glicose, mas tem concentração de glicose suficiente para manter as células funcionando. Aí a gente toma café. Toma um café preto com açúcar, ou um café com leite, come um sanduíche, uma torrada, sei lá, alguma coisa assim. Ingere carboidrato, ingere glicose. Tá? Esse alimento vai ser digerido e essa glicose vai ser absorvida e vai aumentar as concentrações de glicose no sangue. Vai subir as concentrações de glicose no sangue. Tá? Minha Siri aqui resolveu dar as caras de novo. Então, a concentração de glicose sobe no sangue. Chega mais glicose nas células. E aí as células dizem assim, opa, peraí, tem mais substrato. E agora? O que nós vamos fazer? Nós temos pouca enzima. Nós não podemos desperdiçar essa glicose. Essa glicose não pode ser perdida. O que a célula faz? Aumenta a quantidade de enzima ou a quantidade de enzimas que metabolizam glicose.
tá? Sintetiza novas enzimas, faz síntese proteica para poder aproveitar aquela disponibilidade de substrato que tem ali. Tá? Então, as nossas células têm essa capacidade de se adaptar. Tá? E como nós temos esses dois estados metabólicos distintos no nosso organismo, o jejum e o alimentado, tá? As nossas células estão toda hora ajustando a quantidade de enzimas dentro delas para se adaptar a essas flutuações. Tá? E isso, gente, acontece com todos os tecidos. O cérebro de vocês, à noite, tá com uma quantidade de enzimas nos neurônios e no astrócito, enfim, tá? Porque o cérebro está funcionando numa determinada, vamos dizer assim, velocidade de disparo, tá? Durante o sono. Durante o dia, os disparos mudam, porque a gente fica acordado, tá no período, né, de vigília, né? Então muda os disparos no cérebro, tem que ter todo um ajuste metabólico dentro do cérebro novamente. Tem que ter todo um ajuste, né, das enzimas, enfim, né, para tentar ajustar essa condição fisiológica, né, à demanda por substratos. Tá? E isso é uma coisa que está sendo estudada agora. Tá? A gente não sabe como é que o nosso cérebro se comporta, né? Como é que os neurônios, as enzimas que estão no neurônio, as enzimas que estão na glia, como é que eles se comportam frente a essas flutuações de substrato, tá? Frente à flutuação de glicose, por exemplo, durante a noite, que é o jejum, né? E durante o dia, que é o estado alimentado. Tá? Ou, enfim, como é que essas enzimas funcionam? Tá? Isso tudo a gente está descobrindo agora. Tá? Baseado nessas informações aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, né, de como as enzimas se comportam, né, frente a diferentes concentrações de substrato. Então, a implicação desse tipo de informação aqui, ele é muito grande, né, muito grande. Ah, eu vou medir a atividade, por exemplo, né, como é que eu meço, como é que que técnica eu uso para medir morte celular, por exemplo, ou viabilidade de uma célula, né? Tem uma técnica de laboratório que é medir a atividade de enzimas desidrogenases, né? Que são enzimas mitocondriais. Então, se a atividade dessas enzimas está alta, né, a minha célula está viável. Se a atividade dessas enzimas está baixa, a minha célula está morrendo, ou está entrando em morte celular, né? Só que essas enzimas respondem de maneira diferente a diferentes concentrações de substrato. Tá? Então é importante eu saber isso na hora que eu vou fazer o meu estudo no laboratório. Tá? Então essas informações são extremamente importantes e têm uma implicação biológica muito grande. Tá? Na aula que vem eu vou comentar para vocês isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês duas situações muito interessantes, tá? No cérebro, tá? Comparando a atividade de neurônios e a atividade de astrócitos frente à flutuação de um substrato energético que o nosso cérebro usa. Tá? Não é glicose, vai ser lactato, mas tem um estudo assim, ó, fantástico, muito bonito, que vem sendo feito desde 1990 e alguma coisa, tá? E agora, nos últimos anos, é que a gente chegou a uma conclusão mais sólida, assim, tá? De que os neurônios e os astrócitos manejam os substratos energéticos de maneira diferente. Né? Por quê? Porque eles têm enzimas, né, distintas e quantidades de enzimas distintas em cada uma dessas células. Tá? Muito bem. Pergunta, gente? Não? Tudo certo? Beleza? Então tá, deixa eu voltar aqui num dos slides, né? Que era este aqui que nós tínhamos terminado. Não, esse aqui. Esse aqui. Então, olha só. Deixa eu ver. Era esse aqui, né? Que nós tínhamos terminado. Beleza. Então, era esse aqui. Então, olha só. Essa reação enzimática aqui, que tem essa curva e tem esse platô, né? Tem essa região limitante aí na atividade da enzima, né? Ela pode ser estudada, né, de utilizando conhecimentos, né, lá da química. Tá? Então, olha só, quando nós temos
esta seguinte reação aqui, aonde um substrato A é convertido num substrato B, e a quantidade de produto formado aqui não depende da concentração, tá, que eu uso desse substrato, nós dizemos que essa reação aqui é de ordem zero. Lembram isso lá de QGT? Reação de ordem 1, reação de ordem 0? Lembram disso mais ou menos? Ou assim, vagamente? Deixa eu ver aqui se alguém comenta. Tá. Então, a gente tem várias ordens de reação dentro das reações químicas, enzimáticas ou não enzimáticas, tá? Quando eu coloco um determinado substrato, tá, e vou aumentando a concentração desse substrato, e isso não aumenta a formação do seu produto, tá, nós dizemos que essa reação aqui é de ordem zero, tá? Ela não depende do aumento da concentração de substrato, tá? Já uma reação de ordem 1 é quando o aumento da formação de produto aqui é proporcional ao aumento da concentração desse meu substrato, tá? Então, nós temos essas duas. Tem reação de ordem 2, ordem 3, enfim, que são as reações mais complexas, tá? Mas para nós o que mais importa são esses dois tipos de reações, a de ordem 0 e a de ordem 1. A de ordem 0, por mais que eu aumente a quantidade de substrato ali na minha reação, não aumenta a formação de produto, tá? A de ordem 1, quando eu aumento a concentração de substrato, eu aumento proporcionalmente a formação de produto, tá? Quando a gente transfere esse conhecimento para dentro da nossa curva que nós acabamos de calcular, nós vemos o seguinte, que a nossa curva tem uma parte onde nós temos reação de ordem 0, ou seja, a formação de produto aqui não aumenta com o aumento da concentração de substrato. E nós temos uma outra parte, que é uma reação de ordem 1, que é onde o aumento da concentração de substrato gera um aumento proporcional na formação de produto. Nós temos as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Nós temos as duas coisas ao mesmo tempo na mesma tá, curva. Reação de ordem 0 e reação de ordem 1. Tá? Então, quem é que comanda essa reação toda? Tá? Quem é que comanda essa reação toda? Quem é que comanda essa velocidade? Tá? Se nós formos levar isso, né, para uma explicação, né, quem é que comanda? Aqui, quando eu tenho a reação de ordem 1, eu tenho que a velocidade da minha reação ela é proporcional ao aumento da concentração de substrato. E quando eu tenho a parte de ordem 0, eu tenho que a velocidade de formação, né, do meu produto aqui, ela não depende, né, da concentração de substrato. É independente. Não, o aumento não causa nenhuma alteração. Tá? Então, depende do que, então? Quem é que comanda essa reação? Tá? Quem é que manda nesse padrão de reação? Esses dois tipos de reações são dependentes do quê? Muito bem, para a gente responder essa pergunta, a gente vai relembrar aqui a explicaçãozinha que eu acabei de dar para vocês, que o aumento, né, da concentração de substrato, né, vai levar a um platô aqui na formação de produto e que esse platô é dependente justamente da formação do complexo enzima-substrato. Então, nós podemos concluir que é justamente esse complexo aqui, a formação deste complexo enzima-substrato, que comanda aquela curva que nós acabamos de observar. Tá? Por quê? Notem o seguinte. No início, quando eu tenho aqui uma concentração baixa de substrato, eu tenho alguns sítios catalíticos, né, ocupados. Então, eu vou formar um produto aqui. Beleza. Aumentei um pouquinho mais, eu continuo tendo poucos sítios catalíticos formados. E a formação do meu produto é proporcional a este aumento
na concentração de substrato. Se eu aumento mais um pouquinho, eu ainda tenho, né, alguns sítios catalíticos ocupados, mas ainda tenho alguns livres aqui. Então, o aumento é proporcional. No momento em que eu tenho todos os sítios catalíticos ocupados, eu começo a chegar no meu platô. E não adianta eu aumentar a concentração de substrato, que eu não vou aumentar a velocidade da reação enzimática. Tá? Então, essa curva toda aqui depende exatamente da formação do complexo enzima-substrato. Tá? Será que eu posso concluir, gente, então, que quanto maior a quantidade de complexos enzima-substrato, maior vai ser a velocidade da reação? Ou também, quando eu preencher todos os sítios catalíticos e estabilizar a quantidade de complexos enzima-substrato, eu vou estabilizar a velocidade da minha reação. Não sei se vocês concordam com essas duas afirmações. Não sei se vocês entenderam. Tá? Que é mais ou menos o que está escrito aqui embaixo. Tá? Que a velocidade desta reação aqui, tá, é proporcional à concentração ou à quantidade do complexo enzima-substrato. Em baixas concentrações de substrato, há baixas concentrações do complexo. Em concentrações intermediárias, há um aumento na concentração do complexo. E no platô, a concentração do complexo é constante. Então, é a formação do complexo enzima-substrato que comanda esta reação aqui. Tá? Então, é isso que nós podemos tirar das várias conclusões que nós já tiramos até o final desse tópico aqui. Tá? Essa é mais uma conclusão que nós podemos chegar. Então, quem comanda, quem coordena essa reação é a formação do complexo enzima-substrato. Tá? E uma outra coisa muito importante, gente, que nós chegamos também à conclusão. Nós acabamos de demonstrar experimentalmente, tá, que existe uma complexação entre o substrato e a enzima. Para uma reação enzimática acontecer, é necessário que o substrato se complexe com a enzima, se ligue no sítio catalítico. Nós acabamos de demonstrar a existência do sítio catalítico. Tá? Se não existisse o sítio catalítico, essa explicação que nós estamos dando aqui e essa observação experimental estaria completamente incorreta. Tá? Então, nós acabamos de demonstrar a existência do sítio catalítico e a existência do complexo enzima-substrato. É a única explicação, né, que nós podemos ter para essa reação aqui ter esta cara aqui, ó. Ser essa curva. Tá? Então, essa é uma das grandes conclusões que nós chegamos até aqui, dentre todas as outras que nós já fomos comentando. Tá? Que quem comanda essa reação toda é o complexo enzima-substrato. Então, eu posso botar aqui uma equaçãozinha dizendo o seguinte, que a velocidade desta reação aqui, ela é proporcional, tá, à formação do complexo enzima-substrato. Se eu tenho poucos complexos formados, a velocidade é baixa. Se eu aumentar um pouquinho, a velocidade sobe. Se eu aumentar muito, a velocidade sobe mais ainda. Se eu aumentar bastante e chegar no limite da formação do complexo, a velocidade estabiliza. Tá? Estabiliza. E isso, então, tá, é dado por essa equaçãozinha aqui. Tá? Só que eu tenho um sinal de proporcionalidade aqui, gente. Tá? Eu não tenho um sinal de igualdade. Eu tenho um sinal de proporcionalidade. Como é que eu transformo um sinal, né, de igualdade num sinal de proporcionalidade? Tá? Então, basta eu trocar essa proporção por um igual e colocar aqui uma constante. Tá? Tem um número ali, uma constante, que eu não sei qual é, tá,
que faz com que esta velocidade seja diretamente, agora sim, diretamente proporcional, que é o sinal de igual, né, à concentração do complexo enzima-substrato, tá? E outra coisa mais importante também, tá? A formação do complexo enzima-substrato é que determina toda a velocidade da minha reação. Não é a enzima livre e o substrato livre, não é a enzima livre e o produto livre. É o complexo enzima-substrato. Esta é a etapa mais lenta de toda a minha equaçãozinha da reação enzimática. Tá? Essa é a etapa limitante, essa é a etapa mais lenta. Por isso que a velocidade é proporcional ao complexo enzima-substrato, porque é a etapa mais lenta, é a etapa mais demorada de toda a reação enzimática. Tá? Entenderam, gente? Dúvidas? Não? Certo, prof. Tudo certo? Sim. Muito bem. Deixa eu trocar aqui. Então, o que nós podemos concluir a partir disso tudo que nós comentamos? Que se eu perguntasse para vocês assim, se vocês tivessem que me dar uma explicação de como que as enzimas respondem às diferentes concentrações de substrato, como é que vocês me explicariam isso? Vamos pegar, vamos juntar tudo agora. Juntar a hipótese da Fernanda, as explicações que eu dei para vocês até agora. Tá? Se fôssemos resumir tudo isso, como é que vocês me explicariam, né? Ou melhor, como é que vocês concluiriam essa aula de hoje? Tá? A conclusão principal dessa aula é 2 pontos. Paraná, 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 Paraná. Qual seria a grande conclusão? Como é que as enzimas se comportam frente a diferentes concentrações de substrato? E aí? Vamos organizar as informações. Como é que é a cara da curva? Quem é que comanda essa curva? Estão processando a informação, gente. E aí? O que nós poderíamos concluir? Vou dar um auxílio para vocês. Tá? Primeira conclusão. Tá? Perfeito, Bruna. Tá? Quem comanda aquela curva é a formação do complexo enzima-substrato, ou é a concentração do complexo enzima-substrato. Se eu tenho poucos complexos, eu tenho uma velocidade baixa. Se eu tenho um pouco mais, aumenta a velocidade. Se eu tenho um pouco mais, aumenta a velocidade. Até chegar no limite, num platô. Neste platô é justamente aonde todos os sítios catalíticos estão ocupados. Exatamente, Bruna. Essa é a conclusão. Tá? E esse complexo é que vai definir toda essa velocidade. Perfeito? Tá? Perfeito das colocações. Dá para a gente ampliar ainda mais. Tá? A única maneira de eu aumentar aquela velocidade máxima, aquele platô, tá? É aumentando a quantidade de enzimas para aumentar a quantidade de sítios catalíticos. Tá? Então, é a única maneira. Tá? Essa é a outra conclusão que nós podemos chegar. Tá? E a outra conclusão, e última, que nós podemos chegar, é que este complexo enzima-substrato é a etapa mais lenta de toda aquela curva de velocidade. Tá? É a etapa que demora mais para acontecer. É formar o complexo, a reação acontecer e depois a gente descomplexar e liberar a enzima e o produto. Tá? Então, é a etapa mais lenta. Tá? E isso tem várias implicações biológicas, né,
que a gente vai discutir na aula que vem e na próxima aula, enfim. Tá? Entenderam, gente? Ficou claro isso? Ficou claro? Sim, professor. Certo? É. Muito bem. Então, olha só.